Cá estamos, já estamos, Está ninguém a já ver. estamos online. Estamos nós a ver-nos um ao outro. Já não está mal. Visão dantesca. Hoje estamos aqui com um cenário novo, mas ainda estamos aqui no espaço de ensaios, no estúdio, onde ensaiam os Municipal, mas nesta vez aqui numa área muito mais privada. Reservada. Né? O que se adequa à conversa que nós vamos ter. Anfitrião. Ainda não agradeceste ao nosso anfitrião. O nosso anfitrião está ali, eu vou agradecer daqui a pouco, ele está sempre ali, está sempre no back-office, que é aqui o Pedro Paixão, que também tirou a nossa foto, que foi a foto que utilizei aqui para anunciar a nossa sociedade. Exato. Epá, olha, aquela foto fazia parte de um conjunto de fotos que foram tiradas em 2003, naqueles dias de Helsínquia. E pronto, acho que na altura aqui o Paixão andava a descobrir a fotografia. Não sei se tens essa memória. Ele tinha uma máquina, tirava umas boas fotos, fazia uma grande coleção de cromos. Andava sempre a tirava-me boas fotos. Ainda por cima estou sempre a fugir com Mas a olha, objetiva. Hoje pensámos em falar aqui sobre o tema família. É um tema talvez pouco habitual, assim, dentro dos temas que normalmente falas, mas é um tema importante e no qual... Eu acho que é o tema mais importante. No qual se pensamos bastante, não é? Se calhar, enquanto estão aí a chegar as pessoas que nós esperemos que estejam aqui com vontade de nos ouvir, vou recordando que estas conversas, não é? Nós vamos fazê-las até agosto, que é o mês em que tu vais fazer 50 anos, no dia 26, e logo a seguir, no dia 4 de setembro, eu faço também 50 anos, para não ficares muito a sentir-te velho e sozinho. E pronto, e ao longo de agora, todos os meses, vamos tendo uma conversa. Esta é já a terceira, já estamos a ter aqui um corpus de conversa. E depois da música e da literatura, que acabavam por ser assim temas, de certa forma, pronto, que nós já tínhamos partilhado com muita gente, entramos agora neste que também às vezes partilhamos, de certas formas, mas que agora aqui podemos dirigir-nos a eles diretamente, que é a família. Não é? Assim, tipo, La família. Olha, uma coisa que eu não sei sobre ti. Tu, quando nasceste, tinhas avós? Ainda tens avós hoje? Não tenho avós hoje, mas quando nasci tinha a avó materna, já não tinha avô, e tinha os avós paternos. Sim. E ainda tiveste avós durante muito tempo? Sim, tive avós até quase à viragem do século. Então ainda foi bastante tempo. Foi. Ainda tiveste, e desfrutaste dos teus avós? Tinhas relação com eles? Principalmente da minha avó materna, que era a Aurora, Dona Aurora, em que uma das piores ofensas que a gente lhe fazia era tratá-la por tu. Se chegasse lá, avó, dá-me isto, dá-me aquilo, como os miúdos são hoje. Assim, não me trates por tu. E era foi que nos criou, porque não te esqueças que a gente nasceu, não se esqueça que a gente nasceu em 74. Exato. Tu, se calhar, no meio mais rural. Sim, claro. Eu no meio mais suburbano, já com a mãe e o pai a trabalhar, e portanto era a minha avó. Mas imagino que os teus avós também tivessem relação com a ruralidade, ou não? Sim, minha família tem duas origens. Tomar, que é de onde a parte materna vem, pois. E aí não viviam no campo, mas viviam perto, não é? Viviam já na cidade. E Mondinho de Basto, onde eu irei apresentar o meu livro, já não vou lá há imenso tempo, no dia 12 de maio, vai ser anunciado, que era a terra do meu pai, mas era aquela terra que nós só íamos nas férias de verão, porque era extremamente longínquo na altura. Hoje em dia é longe. Claro, naquela altura era... Porque nós não tínhamos carro, se tivéssemos carro era 6 ou 7 ou 8 horas, mas foi a minha avó, a Aurora, que nos criou. Aliás, ela fez a reforma antecipada, ela era cozinheira no laboratório já ela fazia a cópia, cozinha no laboratório de comprimidos, etc. Aquilo aquela zona da Amadora, que era a Venda Nova, tem muitos laboratórios farmacêuticos.
E ela veio para casa e era o grande pilar da nossa família. Era ela que tomava conta de nós, cozinhava, deu-nos a nossa primeira televisão a cores, com a sua reforma. É engraçado tu dizes que ela ficava tão ofendida de tratarem por tu. Ofendidíssimo. Porque eu, por exemplo, nunca tratei os meus pais por tu. Não sei se tu tratas os teus pais por tu. Queres saber uma coisa curiosa ou querem saber? Eu trato a minha mãe por tu, mas não consigo tratar o meu pai por tu. Trato-o por você. Curioso. Não há qualquer espécie de juízo de valor, nem eu tenho menos amor ou respeito. A forma como a relação evolui. Os meus irmãos tratam o meu pai por tu. E eu não consigo tratar-o por você. Eu acho que essas coisas têm a ver com a forma como a relação se estabelece, não é? E como as coisas E como tu te sentes confortável em se dirigir. Mas, por exemplo, eu acho que essas coisas do tratamento também muitas vezes têm o valor que têm. É certo que tu às vezes quando tratas uma pessoa por tu, acabas por ter mais confiança e tudo isso, mas também é possível, por exemplo, no caso dos meus pais, sinto isso, tratar sem ser por tu, e mesmo assim também ter muita confiança. Às vezes a tua mãe por você. Sim, trato. E o teu pai tratavas por você também? Sim, também. Pois, não sei se tem a ver com a geração dos 50. Outra característica importante, que tu vais gostar muito da minha avó Aurora, que ia gostar de ti. A minha avó não gostava de toda a gente, atenção. Era uma avó daquelas amor duro, estás a perceber? Pois. Por exemplo, namoradas, esquece. Se levava lá a casa ou qualquer coisa, tinham que passar pelo selo de aprovação. Amigos também, mas acho que ela ia gostar de ti. Então. E ela era do Benfica até debaixo d'água. Já ouviste esta expressão? Não, mas não consigo até entender. Havia uma canção. E numa casa de portistas... Ela mantinha-se ali. Mantinha-se firme a ser do Benfica. E era do Benfica. Se calhar essa companhia é que fazia com que ela ainda fosse mais aguerrida. Talvez, foi das maiores benfiquistas que eu conheci. Mas, e depois também já falaste aqui dos teus irmãos. Sim. Tu és o irmão do meio, não é? Sou o alvo. Já sabes que eu sou o menino, né? Eu tenho uma diferença grande das minhas irmãs. Isso é muito marcante para mim. Porque a minha irmã, que eu chamo a minha irmã mais nova, é mais velha, porque é mais nova em relação à outra, mas a minha irmã mais nova tem mais 8 anos do que eu. E a minha irmã mais velha fez anos agora há 2 dias, tem mais 13 anos do que eu. É uma diferença grande. Na verdade, os 13 anos que ela tem a mais do que eu são os mesmos que eu tenho a mais do que a filha dela, que é a minha sobrinha mais velha, a Patrícia. Então eu consigo perceber o que é para ela ter um irmão com a idade que eu tenho, né, com esta diferença, porque eu vejo também a minha sobrinha, que tem a mesma... É a sobrinha das fotografias? Não, é a irmã dessa. A irmã. A fotógrafa é a irmã mais nova dessa. Que é a Maria Inês. Temos daqui a bocado começar a fazer uma árvore genealógica. Tu tens sobrinhos também agora? Tenho. Uma coisa dessas coincidências familiares foi que os meus pais, ali entre o final da ditadura e despacharam-se logo. Portanto, acho que tinha a ver com o tempo. Porque qual é a diferença da tua irmã para o teu irmão? É pouca. A diferença da minha irmã é de 73, eu sou de 74. O meu irmão é de 77. Pois. Foi tudo ali assim... próximos. Acho que era uma altura em que as pessoas sentiam necessidade e na liberdade de ter filhos. Que era importante. Para eles era um desígnio porque tinham acolhido a liberdade e queriam ter... E se calhar havia um certo otimismo, não é? Em relação ao que era os anos 60. Hoje. Não, em relação ao que tinha sido os anos 60, com a guerra, com muita miséria. Por isso é que é das minhas alturas preferidas, até para me lembrar e para escrever, apesar das memórias de vez em quando serem remotas. O mais curioso é que foi quase papel químico. A Aurora tem 13, o Fausto tem 11, vai fazer 12, tem 18 meses mais ou menos de diferença, e o Henrique tem 4. Portanto, foi quase... foi quase a reprodução da cronologia dos irmãos. É engraçado, porque a minha irmã Paula
Não sei se devemos dizer nomes, mas também ninguém vai ver isto. Olha, também Paulas há muitos. Paulas há muitos, mas a minha irmã, dizer vocês assim, são parecidos também. Sim. Isto é uma brincadeira, portanto não levem isto ao pé da letra. Eu sou famoso. Os meus irmãos são conhecidos. Porque a minha irmã é super conhecida. Sim. Para boa, nos concertos, o meu irmão também. E é engraçado. Sim, eu acho que eles também são assim carismáticos em termos de... Fernanda, eu acho que eles são mais carismáticos que eu, à sua maneira. E é muito engraçado, porque a minha irmã teve a minha sobrinha, a Aurora, que é a homenagem à minha avó, e se eu tivesse tido uma filha, seria a Aurora. Sim, é um belo nome. É um lindo nome. O meu filho chama-se Fausto. O meu avô, que eu não conheci, chamava-se Faustino, mas não é por causa disso. Mas é uma coincidência. E o avô materno, morreu. A minha mãe era bastante nova, tinha 18 anos, portanto elas viveram bastante tempo sem pai. E o Henrique, que é o nosso pequenito, não é? Pronto, chama-se Henrique Jorge, o meu irmão é Ricardo Jorge. Portanto, não sei o que é, também podemos sugerir isso, mas há aqui eu quando me diz este tema, pronto, depois também tens falado da tua família, a debitar. É um tema, independentemente de nós somos uns gajos modernos, uns velhinhos modernos, mas a família é central à nossa sociedade. Sim. À nossa sociedade portuguesa, sim, claro. sul-europeia. E depois da família vem a mesa. Por exemplo, o poema da mesa é um poema de família, mas não se passa num quarto, não se passa num jardim, passa-se, e acho que devemos ter isso em comum, da nossa... Pronto, sabes muito que eu gosto de pensar em Portugal. Portugal, para mim, é o país mais enigmático do mundo, porque eu não consigo chegar a conclusões sobre como é que somos, porque uma vez, olha, somos como ao nosso tempo. Estavas-me a dizer quando chegaste aqui, está um tempo, conversa de 50 anos ou 4, porque realmente, se calhar, saíste de casa com frio, depois chegaste aqui, está um grande calor. Pronto, o português é um bocado assim, um bocado de luas. E é curioso que uma das coisas que eu tento dizer às pessoas, quando eu comecei a ir lá para fora, tocar, etc., a cultura de estar à mesa com a família é uma coisa que eu não encontro em qualquer lado. Mas há muitos países que têm a família como um núcleo importante, mas eu acho que todos o têm de uma forma com especificidades. Cá é super intenso. Aqui, sabes, há uma coisa que eu não sei se existe antes disso ou ao lado disso, mas que certamente se relaciona com isso, que é a questão do católica. A questão católica, mesmo que não seja vivenciada de uma forma às vezes absolutamente ortodoxa, molda, digamos que a forma da sociedade, digamos assim. Sim, mas eu ainda assim, correndo o risco de ser... agora já não, mas daqui a uns tempos seria queimado. Eu acho que a família em Portugal ainda é mais importante que Deus. Pode ser. Exato. Extravasa. Aqui é uma questão, se calhar, do ovo e da galinha, não é? Ou seja, se vem primeiro uma coisa ou se vem primeiro outra, mas eu acho que está relacionado. E há uma outra coisa que eu acho também, não sei se concordas, mas que para mim parece que é, por exemplo, e que também, no caso desse poema da mesa, também tenho vindo a assistir ao quanto ele vive nesse período, que é, eu acho que a festividade mais vivida em Portugal é o Natal. Nós temos, claro, o 10 de junho, que é o Dia Nacional, temos o 25 de Abril, que tem toda a importância, não é, também social e etc., mas o Natal é verdadeiramente unânime. Às vezes, claro, eu sei que há certas resistências ao Natal, mas na verdade toda a gente sente essa data. E eu acho que a sente justamente por ser a festa da família, por ser entendida assim. Concordo em absoluto. O Natal na minha casa sempre foi a puta da loucura. E com crianças, não é? Com crianças também, mas sempre foi. Por exemplo, as pessoas não têm relações familiares tão intensas. Por exemplo, a primeira vez que a Sónia foi ao Natal da minha família, ela achou, o que é isto? Sim. Isto é uma família a fluir ao máximo, a pegar em todas as mágoas, todas as alegrias, a processar tudo naquela noite. Não é uma noite feliz, noite de paz. Não tem essa... A minha família não vai
à missa do Galo. Aliás, a minha família é super portuguesa. Nas suas... no que posso desvelar e no que não posso também revelar. Por exemplo, uma das características da minha família eram católicos não praticantes, que é uma forma extremamente confortável de ser católico e estar para Deus e com o diabo. E provavelmente é a maioria, não é? Exatamente. Somos um país católico, mas temos que adicionar não praticante. E por isso é que eu acho que a família... Se bem que, desculpa interromper, mas mesmo sendo não praticante, e eu concordo com isso, não é? Eu acho que ainda assim há certos valores que vêm daí, sabes? E que são valores mais ou menos subterrâneos, que estão implícitos na moral coletiva e que vêm um bocadinho daí, dessa aura, vá lá, que é uma que tem séculos, não é? E que, claro, e que depois deu aso a coisas como a Inquisição e que coisas, não é? Tipo Fátima, não é? Que é tão marcante, entre outras. Mas há ali uma moral, a ideia do pecado, a ideia da família, a ideia das gerações, o pai, o filho, a mãe, não é? Nossa Senhora, que é... Nossa Senhora é um culto absolutamente católico. Não é? A nossa cultura ocidental, não nos vamos esquecer que Portugal é um país cristão e católico, apostólico romano desde a sua origem. Aliás, o país lança-se à reconquista exatamente com esse objetivo. E nós tínhamos esses nós não temos esses, não era não termos esses valores porque acabamos sempre por os adquirir. Mas lá está, era uma família que vivia, como todas as famílias, um bocado nessa tensão, nessa tradição católica, percebes? Mas também com todos os ventos que sopravam da esquerda, da resistência ao regime, da República, do próprio 25 de Abril. E eu acho que, ao contrário dos valores católicos praticantes, a família não se desgastou. Pelo contrário, a minha família reinventou-se com os netos. Tem uma configuração diferente do que tinha, os meus pais são divorciados, mas houve ali um período um bocado turbulento, porque há sempre, são sempre coisas complicadas, mas depois a família reinventou-se através dos netos, através da convivência, através do perdão também, porque nas famílias nós cometemos erros, e lança aqui um tema para o debate, se houver alguém para debater. Uma coisa que me faz muita confusão é famílias desavindas. E sei e respeito que as pessoas tenham razões para isso. Ou a terra, ou alguém que se... As questões das partilhas, as questões das partilhas são terríveis. Pois. Ou alguém que se enfiou na cama com alguém que não devia, que cunhado, ou que prima, ou qualquer outra zanga, que de vez em quando até acaba em tiroteio, se calhar lá mais no Alentejo também há disputas dessas que tu até conheces. Mas eu, para mim, eu sou mesmo um homem, não vou dizer aquela cena, ainda por cima hoje em dia, do Deus, Pátria e Família, não venham com isso. Mas a família, nas suas organizações, quer tradicionais, quer modernas, quer adaptáveis, para mim continua a ser um grande valor, quer a família que eu tenho, quer a família que eu adquiri. Sim, claro, mas repara, nessa trilogia de Deus, Pátria e família significava a família tradicional, exclusivamente isso, não é? Claro. E na verdade, há até lutas bastante progressistas no sentido da aceitação de outras formas de família, não é? Porque, no fundo, aquilo que está aqui em causa, e quando nós falamos de família, acho que também é disso que estamos a falar, claramente, é este círculo de afetos próximo, que é no fundo a casa, não é? Aquilo que nós que viajamos tanto e que às vezes passamos tanto tempo aí desorfados pelo mundo, aquele lugar onde se volta e onde se consegue ter proteção e onde se consegue ter alguma compreensão também. Né? E as famílias evoluíram da parte do sangue, que é importante, porque eu pelo menos sinto-me muito próximo à minha família de sangue, muito próximo aos meus irmãos. Falam assim uma coisa moderna, mas também não me interessa. Mas compreendo e aceito e tenho experiência de que a família também é amor, ou afeto. Por isso é que nós temos outras configurações
de famílias que eu aceito e encorajo. Agora, o que eu não aceito e não encorajo é famílias desavindas, seja pelo que for. Acho que o valor de família, sangue mais amor igual a família, ou qualquer outra fórmula, devia ser aquele, estás a jogar à sueca, depois tens ali o astrunfo, ou tens ali a manilha, pá, e cortas a vaza. Certo, mas muitas vezes as pessoas também não têm a opção, não é? Ou seja, imagina, quando tu, por exemplo, e eu também, temos a sorte de ter nascido em famílias que, claro, com problemas como todas, mas em que havia esse cuidado por parte dos pais, não é? Mas há muita gente que infelizmente não teve isso, não é? Ou seja, pessoas cujos seus modelos, não é? Há aquela música dos Municipal que são os role models, não é? Os seus modelos, infelizmente, eram completamente caóticos e às vezes violentos de vários níveis, não é? Eu não sei se tu tens essa experiência, mas eu já me aconteceu várias vezes ir a prisões, convidam-me para falar em prisões, e uma das coisas que eu sinto muitas vezes que estou nessa posição é: se eu tivesse tido a vida destas pessoas, talvez eu também estivesse aqui. Porque efetivamente, claro, há crimes que são altamente condenáveis e que, pronto, são terríveis, mas o que é facto e que nós muitas vezes também, pronto, não sabemos bem lidar com isso, é que muitas vezes aquelas pessoas também, elas próprias foram vítimas terríveis, não é? Da família, de pais que são só biológicos. Quem diz pais diz mães, é a mesma coisa, não é? E isso é também uma grande tragédia. Por isso é que reforça a centralidade da família, e nós devíamos tentar mudar e entender melhor a família para que fosse um valor tão absoluto que evitasse ou que fosse menos corrente ou menos frequente, por assim dizer, esse tipo de como é que se diz? Agora estou disléxico, vai ter que ser o escritor. Não sei que tirar as raízes. De desenraizamento. Desenraizamento. Pronto, acho que o valor da família devia ser tão forte, porque a minha família não é perfeita, eles sabem. Claro. E tivemos muitas situações limite, e na altura não era... Pronto, nunca fui espancado, mas levava porrada do meu pai e da minha avó também. Eu era o do meio, por isso é que eu disse que era o avó a bater, que os outros dois safavam-se, e as pessoas sabem, as pessoas da minha família sabem disso. Mas o que mais me orgulha na minha família é hoje, em 2024, nós temos tido a capacidade de nos perdoarmos uns aos outros, de coisas que não fizemos bem, mentiras, de coisas de... Sabes, também das irmãs, pronto, um bocado mais velhas. E isso é... Sim, de ultrapassar os ressentimentos. Deixa-me só fazer aqui uma pausa, porque tu falaste aqui de lançar aqui uns temas para o debate, e eu hoje ainda não tinha falado aqui das pessoas que nos estão a ouvir em direto e que estão aqui a enviar também boa tarde, abraços. Estão-nos a ouvir, estão a ouvir-nos. Podem enviar também aqui as vossas perguntas, os vossos comentários. Está aqui um comentário eu acho que deve ser o Brand ou a Brand, não sei. Diz: famílias desavindas, a minha. Não suporto encarar um tipo violento como o meu pai e uma colaborante como a minha mãe. Toda a vida levou porrada e se mantém com aquele tipo. Pronto, isto são aquelas situações que estávamos a falar que são trágicas e que marcam a vida das pessoas, e que é muito difícil nós também, às vezes, falar de fora. Claro, embora, claro, não estou a dizer que com isto seja colocarmos numa posição neutra, porque quando há violência, quando há estes problemas, realmente, hoje em dia... O meu discurso, para que fique claro, não é uma evidência, não é a experiência, é um desejo que não houvesse estes casos. Percebes? Que nós entendêssemos a família claro, tão bem, que fosse tão fluido no nosso sistema de sangue e amor, nós tratámos bem os filhos, dámos oportunidades, dámos educação, corrigirmos os caminhos. Mas sabes, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que às vezes acontece
e que pronto, também complicado para a vida das pessoas a outro nível, é, por exemplo, aquelas pessoas que não sabem gerir o seu dinheiro. Já alguma vez te deparaste com casos desses? Pessoas que não sabem gerir o seu dinheiro, e é complicado, porque depois, não é? Como é que fazem, não é? Durante a sua vida? E elas, muitas vezes, nesse caso em particular, não sabem gerir o seu dinheiro porque nunca tiveram também ninguém, não é, que lhes mostrasse isso e etc. Ou dinheiro para gerir. Também é esse caso. Mas há outras que também nunca tiveram, se calhar, um padrão sobre como ser pai, não é? E depois isso acaba por se repercutir, pronto, na tragédia, na vida de várias pessoas. Mas olha, nomeadamente dos seus filhos, não é? Mas olha, deixa-me só dizer que está aqui a família, tenho aqui a minha prima Natália, que nos está a ver a partir de Londres, com o Paul, que é o seu marido, inglês. Hi, Paul. Hello, Paul. Fancy a pint. Olha, provavelmente o Paul está agora aqui a tomar uma pint. Aqui o João Pedro Marques pergunta qual o papel das vossas famílias nas vossas longas ausências, qual o papel da saudade e a sua influência quando estão longe. Eu vou falar disso, respondo já a seguir, mas há pouco estavas a falar de como tu e os teus irmãos, de certa forma, reproduziram aquela cronologia das diferenças de idade nos filhos, e eu estava-me a lembrar de uma coisa semelhante que acontece na minha família, que é curiosa e que tem que ver com as minhas irmãs, e que é, as minhas duas irmãs, cada uma delas teve 2 filhas, e eu, que sou o único rapaz, tive 2 filhos. Não é? A minha mãe tem 6 netos. Quem fica ao as filhas só lhe deram netas e eu só lhe dei netos. Mas em relação à questão, olha, a Natália diz que oh yes, it does, acerca da pint. Acerca daqui da questão do João Pedro Marques, qual o papel das famílias nas ausências, esse é um tema que, no meu caso, sinto que às vezes é mal entendido, na medida em que as pessoas também não sabem bem o que é a minha vida, no meu caso específico, claro. A tua também não sabem, não é? Porque aquilo que acontece é que, e isso é claro para os meus filhos, para todas as pessoas que estão à minha volta, embora às vezes, imagina, nas redes sociais, pode ficar a impressão de que a pessoa viaja por prazer. Não é? Porque aquilo que se coloca ali muitas vezes são os momentos mais descontraídos, ou porque essa é a natureza também das redes sociais. Esta é outra conversa, mas eu acho que também às vezes não sei o que é que as pessoas esperam. Esperam que te coloques nas redes sociais, não é? Tipo, todo despenteado, ou, não é? Já devia despenteado. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é que, é claro, as redes sociais também são um espaço onde a pessoa comunica aquilo que acha que é mais agradável, não é? De certa forma. Também não compreendo porque como é que se espera que as pessoas vão comunicar ali coisas desagradáveis. Nós tentamos mostrar o melhor de nós. E não se pode encarar aquele espaço como uma representação da realidade. Aquilo é uma distorção da realidade. E então, no caso das viagens, muitas vezes, claro, aquilo que a pessoa coloca são as coisas mais agradáveis. Mas há outros lados, e não quero aqui queixar muito, porque eu também acho que estas queixas são sempre mal entendidas, mal interpretadas e, ao mesmo tempo, são desnecessárias. Mas, como tu sabes, há outros lados. Essas ausências, não é? Tu ainda, acho que foi no ano passado, não é? Que tiveste aí uma sequência enorme, quase inumana de concertos, não foi? Foi os Estados Unidos e a América Latina, e depois logo a seguir a Europa, sim. Não é? Eu, à minha medida, com formas diferentes, cheguei agora do Brasil, onde felizmente estive com o meu filho mais novo, mas vou amanhã para a China, não é? Quer dizer, e vou lá estar quase 2 semanas. Vamos ver, dito assim, e principalmente se a pessoa tiver com vontade de mudar de ares, parece muito agradável, e eu também não me estou a queixar de maneira nenhuma, mas efetivamente tem outros lados, e pronto, no meu caso, os meus filhos,
todas as pessoas que estão à minha volta se habituaram a isso, porque isso é algo que acontece há muitos anos. Ainda assim, eu acho que vai chegar um período na minha vida, não sei, tu há bocado estavas a dizer, eu quero estar a ler, não é? Claro. E eu acho que vai chegar um momento na minha vida que vai ser com enorme prazer que eu também vou pousar a malinha na arrumação e fica lá. Pois, eu penso muito nesse momento. Eu, ao contrário de ti, não sei se é ao contrário de ti, também estou a especular, né? Mas eu já não tenho prazer em viajar. Porque... eu ainda tenho bastante prazer em viajar. É uma viagem... Eu tenho... Como é que eu ia dizer? Eu, nesse aspecto, sou muito parecido com a Sónia. Somos muito diferentes em tudo, mas neste aspecto vivemos as coisas com muita intensidade. Sei que de vez em quando há faíscas, porque eu vivo a minha família com muita intensidade, vivo o meu filho com muita intensidade, vivo a Sónia com muita intensidade, vivo o meu sogro com muita intensidade. São pessoas muito, muito próximas e com estes valores que eu tive aqui. Valores não, isto são sentimentos, não são valores, não percebam o que eu estou a dizer, que isto é assim ou assado, não. São experiências. São valores pessoais, Exato. E muitas vezes não me importaria de ficar em casa. Porque o que me custa nem é bem a viagem. Eu até gosto de viajar e de mudar de ares, como tu dizes. O que me custa é o caminho do ponto A até ao ponto B. Porque, por exemplo, no meu caso, esse ponto B é o palco. Eu adoro estar no palco, adoro tocar em Portugal, mas adoro, não conseguiria viver. É um estilo de vida, com tudo o que isso comporta, inclusivamente a saudade e a ausência. É um estilo de vida que nós estamos habituados. Eu tenho as pessoas sabem, né? A primeira viagem que fiz foi com os Municipal. Não foi com os pais, não foi nada, foi com os Municipal para irmos ao Farte. Tinha 21. A partir daí, já meti centenas de vezes no avião, já estive em sítios que nunca pensava. Eu estive a fazer a conta, outro dia tive, penso eu, entre 58 a 60 países. Tu já deves ter ultrapassado essa conta. Pelo menos deves ter estado, pelas minhas contas, nos 80. Estás quase a entrar naquela cena dos... Não vou entrar nisso. Deixa-me dizer-te uma coisa. Na próxima conversa vamos falar sobre o mundo. E aí vamos então falar sobre as viagens. Já vamos falar sobre política, que é o 25 Não, vamos falar sobre o mundo. Vamos falar sobre o mundo. Lembra-se assim? Porque o mundo também tem muito que se lhe diga. Mas deixa-me só dizer-te ainda, só para fechar essa das viagens, uma coisa que para mim é muito reveladora, que é eu ainda sinto gosto de viajar. Não todas as viagens, mas algumas. E há uma coisa muito curiosa, que é, quando surge uma viagem, um convite ou uma oportunidade, eu fico muito entusiasmado, ganho o dia logo. Em outubro vou não sei onde. Espetacular. Mas depois, na hora de ir, custa-me imenso. Né? Na hora de ir é que me custa mesmo muito. É uma coisa muito falar, mais uma complexidade. Mas enfim, mas esta pergunta aqui do João Pedro é muito pertinente, porque na verdade essa é uma coisa que nós temos de lidar com ela e temos também de fazer saber às pessoas que nos são próximas que nós não as estamos a abandonar. Não é fácil. E normalmente, por exemplo, com as crianças pequenas, às vezes não é fácil. Tu achas as pessoas mais próximas, vamos defini-las a tua família, percebem verdadeiramente o que tu fazes? Não. Pronto, percebe. Vamos ver. A Patrícia, que é a minha mulher, sim, e os meus filhos, mais ou menos percebem que tu tenhas de ter ido 13 vezes, ou lá o que é que tu foste à Coreia do Norte. Mas, por exemplo, a minha mãe, as minhas irmãs, eu acho que já não conseguem estar a par. Não é? Quer dizer, porque realmente... E eu, às vezes, hoje em dia, há pouco estávamos a falar das redes sociais, e eu acho que existe aí até uma certa vantagem, porque hoje em dia eu acabo por partilhar muito mais aquilo que faço do que antes de existir esses veículos. Começaram a viajar em 95. A saudade era uma coisa mais pungente, porque não havia tecnologia que encurtasse. Sim. Não, claro. Eu utilizo isso tudo. Eu, por exemplo, não sei se tu tens, mas eu tenho grupo do WhatsApp da família e tenho Instagram da família. Tenho vários, mas não vou dizer os nomes. Não se pode dizer, porque esse aí é mesmo... Há um teu nome bastante...
sugéneres. Pronto, é o vocabulário da família. A família também inventa uma língua, de certa forma. Sim, claro. Há palavras que ali têm um valor. Se eu disser à minha irmã, disser a ti, e vice-versa, não significam absolutamente nada. Claro. Mas isso e há piadas da família, não é? Há aquelas piadas que vão até evoluindo, que nasceram de alguma coisa e depois vão evoluindo. É verdade, vou partilhar uma que não é daquelas que escrevo no Bairro Sem Sido, Café Canimão, eu também gostava de ir para esse assunto. Por exemplo, havia um vizinho nosso na Brandoa que a gente chamava o Cebola. Pronto, infelizmente teve um fim trágico porque era toxicodependente e depois entrou naquele tempo, anos 80, entrou naquela espiral, lá como diz o Nine Inch Nails, Downward Spiral, e foi-se. E ele, no prédio, sabes, eu vivia num prédio que cada vez que se tocava uma campainha era uma alegria, porque as pessoas ficavam, e lembras-te quando tocavam para as campainhas todas, o correio, o homem da água, pronto. E ele, em vez de dizer quem é, dizia quem é. E a gente cá, os miúdos, dizíamos sempre caneca. E eu, cada vez que a minha irmã me abre a porta da casa da Brandoa, que ela ainda lá vive, e digo eu já morei em muito sítio, já tive muito sítio, já tive no maior pardieiro, nos squats da vida, já tive nos grandes hotéis do Chile e da América, não sei o quê, mas onde eu me sinto mesmo em casa é naquele apartamento modesto da Brandoa. E cada vez que eu vou lá e toco, aliás, hoje, depois daqui, ainda vou ter que fazer outro podcast e não vou dormir num hotel. Vou dormir no sofá da Brandoa, porque durmo do sono da minha vida, até a água do banho, sabe? Eu toco e a minha irmã responde, já sabe se eu quem é? Eu quero. Pronto, estás a perceber, isto não tem piada nenhuma, mas são estes códigos para responder também ao Jotinha, que acho que é ele, João Pedro Oliveira Marques. João Pedro Marques, Oliveira Marques é o escritor. Temos que saber muito bem lidar com o tempo, percebes? Os viajantes e nas nossas profissões que vão em viagens, a gente tem que saber lidar com o tempo. Nós somos pessoas muito mais pacientes do que o resto das pessoas que não viajam tanto, porque nós sabemos, quando entramos dentro de um avião para fazer uma viagem de 12 horas, ou quando estamos à espera 23 horas para tocar 1 hora no dia, ou quando temos uma turnê, como a gente costuma dizer, back-to-back, 3 meses, sempre a países diferentes, sempre a cidades diferentes, a família é aquilo que o Kant dizia, ou do conhecimento, o focos imaginários, ou seja, a família, e agora ainda por cima com filhos, é onde a gente aponta. Por exemplo, há uma coisa muito interessante nos Municipal, e já podemos... Eu tenho muitas coisas para dizer sobre a família. E uma das coisas que nos perguntam, os Municipal são uma família, aqueles familiares, teve uma pessoa nos comentários, pois o Zé Luís Peixoto já é da família, e eu distingo as coisas a nível familiar. Mas, por exemplo, os Municipal têm uma coisa que é bastante familiar, que é o seguinte. Por exemplo, há um concerto ou há uma saída e há uma oportunidade de irmos fazer uma grande jantarada, não sei o quê. Muitas vezes a gente diz, não, vamos guardar isso para fazer com as nossas famílias. Pronto. Agora já temos mais ou menos a oportunidade de fazer a jantarada com os amigos, mas quando não tínhamos, nós não íamos a sítio nenhum, nem festa, nada, porque queríamos guardar os nossos dinheirinhos para vir a casa e dar àquelas pessoas que realmente estavam a torcer e a esperar por nós. Mesmo não entendam que eu tenho a mesma impressão. O nosso estilo de vida, se tu fores a contá-lo a uma pessoa portuguesa que não tem muita experiência dessas coisas, uma pessoa de família, a minha mãe dizia, porquê que tu andas lá nos caminhões? Eu nunca andei num caminhão na minha vida, estás a perceber? Não dava a descarregar caminhões. Certo. Pronto, se calhar já tivemos caminhões nas nossas turnés e é muito curioso. Mas vá lá que eu tenho... duas perguntas depois para fazer. Não, olha, tu estavas a falar nisso e eu estava a juntar isso com aquela conversa das viagens e eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu acho que tem um pouco a ver com isto, que é, pessoalmente, quando eu estou em viagem, acontece-me recorrentemente fantasiar sobre o momento do reencontro. Okay. Ou seja, estar a pensar, quando eu chegar ao aeroporto e me forem buscar,
aquele momento, vai ser incrível. Ou quando eu depois lá for à casa da minha mãe e lhe entregar não sei o que eu comprei, ou eu estou constantemente a fantasiar aquele momento. Um souvenir. Agora trouxe-te um souvenir a ti. Deixa-me dar aqui umas coisas. Mas sabes, também te vou dizer uma coisa. Raramente a fantasia que eu tenho durante aquele tempo depois se concretiza exatamente. Porque a família depois também é imperfeita, não é? E a vida continua, mas nós não esteja. Isto é um trabalho que eu acho que no caso da família a memória faz muito bem, que é, e estavas a falar há pouco, de se ultrapassar os ressentimentos e tudo isso, eu acho que a memória, não é? Quando nós pensamos no passado, no que diz respeito às memórias da família, nós realmente limpamos muita coisa, não é? E guardamos o melhor. Não sei se me estou a explicar. Alguns de nós tenham essa possibilidade, sim. Há outras pessoas que não conseguem ultrapassar. Pronto, que não conseguem ou que não têm. Pois, não simplesmente. Mas olha, eu, como teu amigo também, fico contente porque eu de vez em quando temo, não temo por ti, né? Não te dou um São Cristóvalzinho que fez nas viagens, mas temo que as pessoas vejam em ti um ser viajante e egoísta. Percebes? Vou viajar porque tu precisas de mundo, és escritor, és como aquela personagem do Galactus da Marvel, que não é que devora os mundos, mas já conheceste uma coisa, ainda vais, com certeza ainda tens sítios para ir, não sei o quê, e é bom que isto fique aqui documentado, que tu tens saudades e que há esse momento muito fantasiado. Mas sabes, eu acho que a nossa comunicação, mesmo com tantos veículos de comunicação, com os livros, com a música, com as redes sociais, com os podcasts, com as apresentações públicas, com tudo, mesmo com tanta comunicação, há muita coisa que fica por comunicar. E esta questão aqui da família que nós estamos a falar, em muita medida também é isso. Por exemplo, os meus filhos e a minha família toda mais próxima conhecem uma pessoa que não tem nada a ver com essa pessoa pública. Não é? E ainda agora recentemente estava com o meu filho lá no Rio de Janeiro com umas pessoas que lhe estavam a falar, mas o teu pai escreve estes livros e isto e aquilo, e eu senti que ele estava, aquela pessoa de quem eles estavam a falar não era toda a pessoa que ele vê em mim. Claro. Não é? Porque também há isso que é, tu na família tens a oportunidade de ser outra pessoa. Não é? Eu tenho um nome para essa pessoa. Como é que se chama? Na família sou o Nando. O Nando. E eu não permito mais ninguém que me trate por Nando. Só a minha família me trata por Nando. De vez em quando, assim, na brincadeira, tratam-me por Nando. Principalmente lá fora, porque é um nome Nando. E há uma cena de... E é fácil para muitas línguas. E há uma cena de fast food, Nando, por acaso não vale nada, mas pronto. Espero que tu primeiro não vá lá comer. Mas, por exemplo, quando querem dizer mal de mim, assim, no metal nacional e não sei o quê, chamam por Nandinho ou Nando também, mas isso é uma coisa reservada um bocado à minha família. Deixa-me só aqui interromper para te dizer que o João Pedro Marques, que tu estavas a falar, faz os 47 anos. Muitos parabéns. Muitos parabéns, João Pedro. Nós não sabíamos. Já chegámos aqui ao nosso pod videocast. Já damos os parabéns às pessoas. Temos tipo António Sala. Muito bom. Não, ele é muito fixe. Ele faz parte da outra... Se é a pessoa que eu estou a pensar, que eu tenho a certeza que faz parte da outra família. Certo. Que nós fomos adquirindo com as nossas atividades. Por assim dizer. Porque, vamos ver, isto da família também tem muitos anéis, não é? Como um alvo que vai tendo várias anéis, não é? E há a família nuclear. Mas depois exatamente. Também há outras famílias. Eu, por exemplo, devo dizer, eu sinto isso de uma forma muito intensa. E voltando ao tema das viagens, que nós ainda vamos ter muito depois para falar dele, porque isso nunca acaba, a questão das viagens não é tão presente e o mundo é tão grande. Mas, para mim, por exemplo, dentro dessas
novas formas de encontro virtuais, muitas vezes há uma quantidade de pessoas. Estou, por exemplo, aqui a ver a Sónia Reis, não é a Sónia Tavares. Não, que ela está no outro lugar. Está no outro lugar. Mas, por exemplo, a Sónia, que é uma pessoa também que segue muitas vezes as coisas que eu publico, que é interventiva, comunica, assim como outras pessoas também, essas pessoas depois tornam-se presenças nas nossas vidas. E isso tem muito valor. E eu vou-te dizer uma coisa. Há 20 anos, quando fizemos o Antidote e tivemos também todo aquele período ali de proximidade, eu vi sempre e identifiquei-me completamente com a forma como os Municipal se conectam com as pessoas que ouvem a sua música. Podemos chamar os fãs, né? Que hoje em dia é uma palavra também tão difundida, mas porquê? Porque essas pessoas, no fundo, é para elas, não é? E são as pessoas com quem se tem a relação mais próxima, porque, claro, para além dessas pessoas que estão mais interessadas e que seguem com mais atenção tudo, há outras que também são importantes e que ouvem, pronto, com uma forma mais espaçada, que têm um conhecimento um bocadinho mais não tão profundo, mas e que também é legítimo e também é importante. Mas, na verdade, não é? Eu acho que se faz tudo isto, escreve-se os livros, gravam-se os discos, não é? Espera-se nos aeroportos para que exista um encontro com essas pessoas. E se elas ficam, se elas permanecem, e se as reencontramos, e se vemos a vida delas a evoluir, essa relação existe, é verdadeira. E é engraçado que muitas dessas pessoas, fazendo aqui um jogo de palavras, essas pessoas não são nós familiares, mas são-nos familiares, de alguma forma. E essas pessoas ficam sempre surpreendidas quando nós as reconhecemos. É muito curioso. Até de certeza que o João Pedro ficou... Ele, de certeza, não quero estar aqui a fazer adivinhação, eles lembram-se de mim. Ou a Sónia, ele lembra-se de mim. E isso é mais usual do que as pessoas pensam. De vez em quando nós vamos uma pessoa, se calhar, são tantas, uma pessoa, mas há muitas pessoas que eu me lembro porque me são, não meus familiares, mas são familiares. Porque isto também é uma espécie de... Claro que há a família nuclear, mas depois, tantas pessoas que nós conhecemos e nos apaixonamos e as pessoas que fazemos, que são os nossos filhos, não é? E provavelmente é mais... expressão mais absoluta de família, porque tem essa parte biológica e afetuosa também, ou não interessa se é só biológica ou se é só afetuosa, quer dizer, interessa depois à pessoa, mas a paternidade ou a maternidade, neste caso, é uma experiência absoluta de família, mas temos experiências um bocadinho mais relativas que também são importantes. Mas é muito engraçado, porque, por exemplo, tu és um lobo solitário, não é? És escritor, pronto, não tens assim uma banda de escritores, tens muitos amigos, felizmente, não só na área da escrita. Nós vivemos muitas vezes em família, em conjunto. E eu acho que para definir isto, às vezes somos uma família, às vezes não somos. E é preciso ter, e as pessoas não são uma família, mas vocês, ou dizer aquilo, uma banda é como um casamento. Não é. Tem um casamento, tem uma banda, há coisas que se tocam, há coisas que se afastam. O que é curioso é a gestão que a gente faz desses sentimentos, porque são muito parecidos aos da família, quando uma pessoa se vai embora, quando uma amizade acaba, quando temos desavenças, quando temos discordâncias, quando temos momentos de extrema proximidade. É muito curioso porque também é uma espécie de relação familiar com pessoas que tu conheceste por acaso. Eu conheci o Pedro, o Ricardo, o Hugo e o Aires por acaso. Não foram pessoas sequer que eu fosse amigo de infância ou que tivesse uma relação assim. E muitas vezes digo aquela velha frase, até quando estou mais chateado, passo mais tempo com vocês do que passo com os meus filhos, e parecendo que não, isso é um desabafo de todos nós, porque
para além de fazermos isto para as pessoas, e estás completamente de acordo, é uma situação que é muito debatida, fazemos arte para nós, eu já não acredito nisso. Fazemos arte para nós, mas pronto, e estás a perceber, entra-se ali numa perplexidade que eu não sei muito bem resolver. Claro que eu me gosto de exprimir, claro que eu vou escrever, claro que eu preciso de experiências para depois as transformar, mas é uma comunicação, portanto precisamos de um sujeito no receptor, mas também fazemos o que fazemos para aquele momento que tu falavas quando saímos das ondas e vamos diretamente, ou passando pelas fases todas, até ao núcleo. Eu gostava de falar, não sei se tens alguma coisa de perguntar, mas da família enquanto objeto, objeto entre aspas, artístico, da nossa escrita. Sim. O teu objeto artístico, isso pronto. Sim, pronto. O teu é logo quando eu digo da escrita é enquanto matéria trabalhável. Pronto, começas logo com uma coisa... Morreste. Pronto, que é mais... ou seja, é quase um extremo, percebes? Mas depois tu utilizaste mais coisas da tua família. Sim. Lembro-me no Cemitério de Pianos. E muitos outros. Mas no livro também? Sim, muitos, quase todos. E como é que eles lidam com isso? Isso é que eu tenho curiosidade. Sim, olha, para já, uma das coisas que a minha família tem muito presente é de que existe ali um trabalho e de que não é exatamente um reflexo, não é dessa tal intimidade que nós também todos temos de preservar. Portanto, não se sentem... sim, não se sentem expostos. Se bem que, por exemplo, devo dizer, hoje em dia a minha família já vê isso ainda com mais abertura do que noutros tempos. Porque, por exemplo, no cemitério de Pianos, há lá a presença de duas fotografias que, quando eu escrevi o livro, eu queria que fossem uma fotografia do meu pai e uma fotografia da minha mãe, e a minha mãe pediu-me para não serem. E então eu utilizei depois umas fotografias, que não têm nada a ver com a nossa família, porque, devido a esse pedido, porque ela, na altura, isto já foi em 2006, né, tinha a ideia que podia haver ali um mal-entendido, que as pessoas podiam depois ler literalmente tudo aquilo que é o romance, e o romance, claro, tem lá muita ficção. Há até um momento do romance que já aconteceu lê-lo isoladamente, em que uma personagem cega o irmão com um arame, e que é um momento muito intenso. Nunca me esqueci desse. É um momento muito assim, muito forte. E já houve várias pessoas que vieram me perguntar se isso tinha mesmo acontecido, se eu tinha cegado um irmão meu com o arame. O que, eu fico logo defendido porque eu não tenho irmãos, né, masculinos. E as minhas irmãs também todos têm problema. Sim, foi. Mas isto para dizer que todos eles têm muito esta consciência de que há um trabalho. No caso do Morreste, realmente esse foi um livro muitíssimo marcante para mim, e não só porque ele representa uma questão marcante, a morte do meu pai, e que tem tudo que ver com isto que estamos a falar, porque uma das coisas que é muito forte na minha família, e isso vê-se nesse poema dos 5, que é assim, esse poema dos 5 é assim uma condensação de realmente aquilo que nós sentimos, porque nós, essa família, eu, os meus pais e as minhas irmãs, nós somos verdadeiramente ali uma entidade inseparável, não é? E como diz o poema, seremos sempre aquilo, embora também às vezes nos chateemos uns com os outros, mas também ultrapassamos sempre isso, e é impensável que não seja assim. Mas dizia-te, esse texto para mim teve muita importância, porque perante a morte do meu pai, que foi muito marcante devido a essa circunstância de termos essa vivência e de estarmos tão ligados, eu descobri uma grande quantidade de coisas que eu antes não sabia. Porque uma das coisas curiosas, e que também tem um pouco a ver com outras conversas que tivemos no passado,
foi que a morte do meu pai e a doença do meu pai, se calhar melhor dizendo, porque ainda foi anterior, né, 3 anos à morte, interrompeu a minha adolescência, no sentido em que eu, claro, o metal na altura estava muito ligado às coisas assim na área do punk, do hardcore e tudo isso, né? aquela rebeldia, eu tive de pôr no saco, não é? Porque que é muito para com os nossos pais, não é? Nós estamos ali muito, não há, eu acho que eu isso acredito muito naquelas visões freudianas. Eu acho que nós, não é, temos de nos impor perante os nossos pais, claro. Não é? E naquela altura eu estava com essas coisas, não é, a impor-me e tal, e de repente perante essa tragédia pessoal, eu tive de ir para outra, estás a ver? E por isso esse texto que é o Morreste-me, ele tem muito pouco de freudiano. Às vezes as pessoas, já aconteceu muito, embora sejam textos para dimensões e de importâncias muito diferentes, não estou aqui a pôr-me ao lado, mas há um texto que muitas vezes me falam em comparação com o Morreste-me, que é a Carta ao Pai do Kafka. E a Carta ao Pai do Kafka é altamente freudiana, não é? Ele está sempre ali a expor os seus ressentimentos, as suas, não é? A impor-se perante o pai, etc. E o Morreste-me, de certa forma, é o contrário disso, e por isso é um texto também fora do comum. Acho que foste tu, uma vez disseste-me, há muitos anos, provavelmente terás sido tu, não era só um texto, pronto, nunca se celebra a morte, mas não era só um texto de luto, também era um texto de vida. Eu acho que disseste isso eu numa digo conferência, eu digo isso constantemente. Qualquer, eu digo isso constantemente, mas digo isso constantemente em relação a esse texto, como digo em relação a outras coisas. Claro. Na medida em que, e esse também é outro tema, mas os temas cruzam-se todos, claramente nós falarmos de morte é falarmos de vida. Porque eu não sei se isto às vezes fica muito claro quando eu digo, e já o disse em vários lugares, mas eu sinto que a morte dá proporção à vida. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós valorizamos a passagem do tempo, nós valorizamos os momentos, as circunstâncias, os encontros, aquilo que partilhamos com as pessoas que amamos, etc. Porque sabemos que o tempo é irreversível e que se dirige a um fim, ou a algo que nós vemos como um fim, pelo menos pessoal, não é? Um fim da consciência, um fim de alguma coisa, não é? E nessa medida a morte tem essa importância, não é? Há um livro meu que é o Dentro do Segredo, que fala da Coreia do Norte, mas à parte disso termina com uma frase que diz assim: se estás a ler estas palavras é porque estás vivo. Não é? E nós, muitas vezes, não nos apercebemos disso. Olha, vou aqui tentar fazer uma ligação para dizer que, em relação à família, esse é um aspecto também fundamental, que é nós temos, por exemplo, em relação aos filhos, não é? Nós não é? Temos aquela memória deles bebés, mas a verdade é que o tempo passa, e muitas vezes desfrutarmos da família é também uma tarefa intelectual, é lembrarmos de que o tempo está a passar, não é? É irmos ter. Eu estou sempre nessa, tipo, sei lá, de vez em quando estamos cansados ou estamos arrasados, porque as mães e os pais nunca se deixam de preocupar, não é? De vez em quando tenho uma chamada no atendido da minha mãe, e, entretanto, empilha-se telefona-me este, telefona-me aquela, não sei o quê, não sei o que mais, e às tantas eu tenho, e é esse não é a faceta intelectual, mas é a faceta da responsabilidade que também, porque também temos responsabilidades na família. Eu tenho uma grande responsabilidade para com a minha família, não por ser o vocalista dos Municipal ou ser autor, mas por ser o filho do meio e o filho que muitas vezes tem a personalidade certa para juntar a família, para pegar nos desavintos, olha, venham cá e andem à porrada ou beijam-se. Portanto, estou sempre atento. E de vez em quando não é para dizer nada, de vez em quando é só para dizer, mandar, outro dia mandou uma mensagem mesmo: já viste a merda destas eleições?
Pronto, o telefone nem sequer falámos disso. Estás a perceber? Falámos de outras coisas. De outras coisas. Mas é curioso, porque a família também tem este quê, não diria sobrenatural, mas quase místico. Porque tu tens toda essa história, uma história que te marca muito, não é? Agora estou armado em jornalista do Jornal de Letras. Mas esse evento de morte e de vida também te fez escritor. Também foi o teu pai linhas tortas, entre aspas. Sim. E é engraçado porque a carta ao pai do Kafka e toda a cena freudiana que também já foi um pouco ultrapassada em algumas coisas. Sim, que também não deve ser lida de uma forma literal. Mas, mas parece um ajuste de contas. Percebes? Às vezes parece um ajuste de contas. Mas o que é curioso é que na minha experiência, e tendo a sorte dos meus pais serem vivos, eu encontrei resistência para ser músico, e pelo comprido, e fazia parte da nossa época. E demorou muitos anos. Tenho que buscar mais água, porque eu ainda tenho que cantar amanhã em Beja. Já sabem, concerto municipal em Beja, faltam só 100 bilhetes. 23 de março. Pronto, a gente tem que dizer para cantar. E levou muitos anos a perceber que isso não era um ato de castração, mas um ato de amor. Pois. E tem tudo muito a ver com a nossa geração, porque qual é a grande conquista dos nossos pais com o 25 de Abril? Eu acho que são duas. Para além da liberdade, é a educação. E os pais, na altura, antes, só os filhos de certa classe conseguiam ser os doutores, e aquela estratificação da sociedade, dos doutores, quem tinha oportunidade de estudar. No 25 de Abril, isso foi uma das coisas que foi por terra. A educação foi uma das coisas que se democratizou juntamente com a cultura. E os meus pais queriam que eu fosse alguém, percebes? Pois. E não viam, no facto de eu estar ali a fazer um barulho descomunal no pavilhão da Junta de Freguesia de Brandoa, que isso fosse, até achava um bocado um desperdício. E levou muito tempo a reconhecer que isso não era uma luta, era uma luta, mas que não era uma luta que eles odiavam quem eu era ou quem eu queria ser. Pois. Eles não queriam, por amor, é que eu fosse assim. Hoje em dia as coisas são diferentes, ainda bem, porque eu acho que hoje em dia, para o bem e para o mal, e tu já tens uns filhos um bocadinho mais velhos. Já são adultos. E parecendo que não, já é outra geração. Os meus 2 filhos são adultos. Mas agora a gente trata tudo com o amor, percebes? E o amor é uma coisa muito complicada. Mas o amor é fodido. E pelos filhos também o é. E aquele amor duro, aquela coisa que é típica dos nossos tempos, não vais ser educação municipal, faz parte, vai mas é estudar, que era uma espécie de amor duro. Hoje em dia nós já é o que é que queres ser, o que é que vão ser, sim, apoiamos as coisas. Sim. Mas também, vamos ver, provavelmente tu nessa altura já ou tinhas alguma ideia de que as coisas pudessem correr bem, não sei se imaginavas que pudessem correr exatamente como correram, mas na verdade também podiam ter corrido por outra direção, não é? Também... Foi, pronto, eu não sou daquelas, eu agora, antes de fazer 50, quero me livrar um bocado de algumas frases feitas. Uma das frases que eu já não gosto muito é a sorte dá muito trabalho. A sorte não dá trabalho nenhum, a sorte é a sorte. A sorte é a gente sair de casa e não levar com um bocado do prédio em cima. Portanto, isso para mim é a sorte. E claro que este fator inoxidável, não é? É muito parte da carreira também dos municipais. Eu, ao fim e ao cabo, também tivemos muita sorte. Tivemos muita sorte e nunca ter caído nenhum avião. Já tivemos 2 acidentes de viação, mas nunca termos tido nós que tivéssemos sido magoados de alguma maneira. Portanto, é uma grande carga, mas na altura eu não era isso que me fazia mover. Claro, percebes? Claro. Não fazia a mínima ideia que isso bem. Fazia, se calhar, tanta ideia como tu que ias ser. Sim, claro. Também não imaginava que a escrita ia ter todo este caminho. Portanto, não podemos censurar que a família também não imaginasse. Claro. Agora, se nos dava força, de vez em quando, o meu pai ou alguém dizia, isso não vai lá nenhum. E eu assim, vai! Mas não sabia quando é que ia, percebes? Isso era... Olha, vou buscar um copinho de água, veio aqui da minha água, pá.
Temos aqui água para toda a gente. Olha, ficaste... Não estou tão secure. Eu sou muito secure. E tu tens de ir ter a garganta hidratada. Exatamente. Enfim, mas olha, agora há um grande desafio que é este da paternidade, não é? Em relação à questão da adolescência, não sei se tu já tens aí alguns vislumbres da adolescência com o teu filho, mas sabes que a adolescência, e eu já passei pelas adolescências dos meus filhos, embora há sempre um certo toque de adolescência que se mantém, sabes que as idades e essas tem muito que se lhe diga, e eu acho que essas tarefas nunca estão... Por exemplo, o meu filho mais velho fez agora, no mês passado, 27 anos, e que é uma idade não é bem respeitável. E há aquela coisa que se costuma dizer das crianças, não é? 3 anos é a melhor idade, 4 anos é a melhor idade. Eu digo sempre 27, não é? Agora, desde que ele fez, digo 27 é uma bela idade, porque efetivamente todas as idades têm os seus desafios e tal. E no que diz respeito às questões da adolescência, há uma coisa muito curiosa. A adolescência normalmente é complicada, pronto, para os próprios, principalmente, mas para os pais também têm os seus desafios. E há uma coisa que é muito curiosa e que só, às vezes, durante a adolescência dos filhos não é fácil, que é o facto de eles recusarem aquilo que nós lhes dizemos. E de, muitas vezes, até haver aqueles períodos em que tudo o que nós dizemos está errado. Absolutamente tudo. Já me avisaste disso. Está tudo errado e não adianta quereres fazer assim psicologia invertida, porque depois também percebem logo e pronto. Mas sabes o que é curioso? É que mais tarde aqueles ensinamentos ficam. Ou seja, mais tarde, quando depois há um certo amadurecimento e já não há essa necessidade de afirmação, aqueles valores são os que permanecem. Tu davas um grande psiquiatra. Estamos aqui praticamente estamos aqui praticamente no divã do paixão. Não, mas óbvio, eu estou já a dar estes avisos porque isso é um grande consolo para o que aí vem. Porque eu acho que principalmente, é claro, as relações dos rapazes com os pais é diferente das raparigas com os pais. Há aqui nesse aspecto uma certa diferença. E eu acho que tens outras viagens. E eu acho que os rapazes têm mais necessidade de afirmação perante os pais do que as raparigas. Por isso, tens aí um pratinho à espera. Talvez lá chegaremos. A minha família não é muito típica. Mas pronto, tem o comum todas as famílias, mas há ali certas coisas em que, pela configuração até dos pais, eu e a Sónia, nós já vimos que são diferentes, não encaixam, pronto. E temos que ter esse trabalho acrescido. Eu já sou pai há 11 anos, e percebi logo duas coisas muito rapidamente. Primeiro, quando somos pais, não sei se é para sempre, mas deixamos de ser filhos. Uhum. Se me faço entender. Sim. Claro que vamos ser sempre os filhos da mãe, os filhos da nossa mãe. E temos essas coisas todas, mas o nosso comportamento, nossa preparação, o nosso instinto, talvez, é quase kantiano, é de deslocamos o centro de nós próprios e vai para ali. Pronto. E o perigo destas novas pré-adolescências é que nós quando éramos miúdos, nós sabíamos perfeitamente que já era melhor que os nossos avós. Não era aquela coisa de o pai come o bife, a mãe come as batatas, a filha come o molho, a outra come o pão e o filho mais novo não come nada, né? Ou a filha mais nova. Já não é bem assim. Nós fomos realmente ganhando direitos em sociedade. Mas hoje em dia, um dos grandes trabalhos dos pais e das mães é percebermos essa corrida de longo fundo, não é? Uma maratona, como tu dizes, já tens com 27, portanto tu já percorreste várias etapas que
que eu ainda não percorri, não é? Que é de percorrer. E esses ensinamentos ficam, mas nós também temos que, ao fim e ao cabo, ensinar-nos a nós próprios a convivermos com o facto de já não sermos o centro das atenções. Sim. Já não podemos dormir quando quisermos, já não podemos viajar quando quisermos. E há certas pessoas, pais e mães, e não estou a dizer isto como crítica, que a principal dificuldade é deixarem de ser filhos, deixarem de ser cuidados para ser cuidadores. E isso é muito... como é que eu ia dizer? Isso é muito... não diria agressivo, mas provoca conflito, provoca até fricção com os filhos, principalmente nessas fases. Sim. Mas sabes o que é que eu estava a pensar? Estava a pensar que, paradoxalmente, também é verdade que quando depois nos tornamos pais, começamos a entender melhor os nossos pais. Não é? Definitivamente. Não é? Lá está, essa ideia que tu há pouco estavas a dizer, que pronto, percebes agora, quando os teus pais às vezes se zangavam, não é? Se zangavam com isso e com essas decisões, não é? quando era por bem. E isso acontece se calhar porque tu também agora, de outras formas, porque também o Fausto ainda está numa idade, ainda é jovem, mas de outra forma também às vezes já tens alguns conflitos com algumas decisões dele, não é? Com algumas escolhas dele. Eu temo que o Fausto vá ser político. O Fausto é um miúdo muito argumentativo. Pronto, nem sempre tem a bagagem para argumentar, a parte do também. Não são propriamente as referências. Vamos fazer assim. Bem, olha, eu acho que está. Faz assim. Voltamos. Não, voltamos. As chamadas telefónicas. Voltamos. Vou ver aqui. E o iPad, voltaste? Não, vou pôr agora. Bem, tivemos aqui um problema técnico. Já não sei se ainda estão aqui a acompanhar-nos, mas também era de estranhar, não é? Tanto estamos aqui a fazer estas transmissões tão longas e nunca termos tido um problema como este. De repente, deixámos de ter internet. Acho que agora estamos cá. Estamos cá, não é? Mas é com outro. Sim, agora é um segundo vídeo. Este é o primeiro vídeo. E o segundo? Pronto, eu já percebi aqui que está a funcionar. Vamos ter depois de... música. Eu vou... Bem, para quem nos está a ouvir, para quem chegou agora... Agora vamos dizer tudo outra vez. Exato, vamos começar do início. Mas por acaso não sei o que aconteceu aqui. Portanto, não estou a encontrar a conversa que tivemos. Espero que ela não tenha desaparecido. Não, essa está lá que eu já vi. É? Pronto, deixa eu ver. Então, família... Olha, eu não consigo perceber, mas acho que não consigo encontrar esta conversa, por isso não consigo perceber aqui as pessoas que possam estar a ouvir-nos em direto. Bem, tivemos aqui agora uma... estas coisas da tecnologia, às vezes também contamos com elas de uma maneira que segunda parte, não está aqui, estamos em direto. Está-se a encontrar? Vocês inspiraram-se? Olá. Então já está aí alguém. Melhorar. Estou aqui, estou. Acho que é Sónia Marisa Gonçalves Reis. 3 mensagens. Os seus vídeos. E agora vou mandar um coração. Vídeos shorts em direto. Vou mandar aqui dos Municipal. José Luís. É engraçado, olha, no meu não vejo isto. Bem, olha, não vou conseguir ver aqui os comentários de ninguém. Não posso ver aqui. Mas tudo bem. Se tu me dizes que estamos aí online, eu acredito em ti. Também vou aqui... Então, vou-te fazer aqui uma pergunta. Vou aqui pôr-nos um pouquinho mais centrados. Quem é eu? Sou eu e mais 2 pessoas. Ali estão a aparecer, ali Estamos bem. Vamos lá ver se... Não sei se ainda estamos aqui também bem enquadrados. Enfim, olha, já não sei onde é que estávamos na conversa. Estávamos a falar dos filhos, acho que era onde estávamos a falar dos filhos, dos ensinamentos. Olha, por acaso uma coisa que eu não gosto nada é ser interrompido. E isto eu acho que nós vivemos também num tempo em que cada vez há mais interrupções.
Não estás a falar de quem? Não, acho que cada vez é mais difícil tipo, manter uma conversa, porque de repente apita o telemóvel, depois apita não sei o quê, depois vem não sei quem. Depois é a internet. E olha, o tempo da família também é uma coisa que é diferente hoje em dia. Porque o tempo também mudou muito aqui a forma toda das pessoas se relacionarem. Há pouco estávamos a falar dos adolescentes. Hoje em dia o clichê é a reunião de família e o adolescente com o telemóvel, não é? Se bem que isso é um clichê também já um bocadinho desatualizado, porque hoje está toda a gente com o telemóvel, todas as gerações. Pode ser que depois seja o clichê do adolescente com a cerveja na mão. Não sei. Nós vivemos numa época em que não tínhamos estas coisas, portanto eu acho super difícil nós entendermos em louco, não é? Empiricamente, que isto é tipo um artefacto, ou seja lá o que for, que extravasa, que é meta-família, meta-trabalhos de casa, meta-educação. Mas na coisa da família também há esta questão que é as gerações, não é? Sim. E parece-me que nós, lá está, dizias ser filho, ser pai, nós, como filhos, estávamos a ver de uma posição, como pais estamos a ver de outra. E é muito engraçado porque nós muitas vezes damos connosco a repetir ideias que ouvíamos e com as quais não concordávamos e que agora estamos absolutamente convencidos, não é? Nunca disseste assim uma coisa e depois a seguir disseste assim, nunca me imaginava dizer uma coisa destas. Sim, isto era o que dizia o meu pai ou a minha mãe, ou inclusivamente os nossos avós, para quem teve essa oportunidade de conviver mais com os avós. Mas aqui nos outros comentários havia alguém que dizia filho és, pai serás, essas coisas todas, sem dúvida, há ditados que são infalíveis e ainda bem para quem gosta para quem tem objetivos e quem quer ter filhos na sua vida, porque nem todas as pessoas querem. Claro. E hoje em dia é uma evidência muito maior que há pessoas que podem e que estão no seu direito de alguma forma de rejeitar aquele espírito eu não diria, voltando à nossa conversa, nós hoje já não temos aquele sentido de procriar, no sentido católico. Ter um filho é um ato de amor. E não ter um filho também é um ato de amor próprio. Sim. Entre aspas. Se bem que o filho, na minha opinião, adiciona muita coisa. E às vezes também no sentido do que estávamos a dizer há pouco, há pessoas que fazem bem em não ter filhos. Não é? Principalmente quando são pessoas que não conseguem controlar certos impulsos e quando têm certos problemas, não é? Pronto, e que são problemas respeitáveis, muitas vezes. Claro. Nós também, às vezes, apressamos-nos a julgar e a ver as coisas de uma perspectiva que em relação a certos aspectos é confortável, não é? Porque as pessoas muitas vezes também não conseguem conter certos problemas que têm. Eu acho que complicamos. A nossa geração, por causa dos julgamentos precipitados, é uma geração que complica, é uma geração que problematiza em demasia, não no sentido dos anos 70, em que se problematizava de modo a avançar. Hoje, de vez em quando, parece que se problematiza de modo a não avançar, a estar ali a avançar em círculos. Eu, sinceramente, apesar de amar o meu filho e de gostar muito dos filhos dos outros e de achar eu próprio que é incrível como experiência. Sei como aquela música do GNR, não é? Como é que é? Acho que é o sorriso das crianças dos outros. É o sorriso, sim, é o... Caga-das de pernas para o ar. Efetivamente. Mas é o quê? O riso das crianças dos outros. É uma coisa sim, assim. Eu não sei se ele está a ser irónico, não. Sabes como é que é o pequenino? Mas eu gosto disso. Agora, se há outra pessoa que não gosta, para mim, sabes, que as evidências são simples. Isso também se aprende no seio da família. É exatamente isso que tu dizes. Quem somos nós para... Outro dia houve acho que o comendador Rui Nabeiro, ou foi o aniversário da morte ou do nascimento? Foi da morte. Pronto, e há uma frase que é super simples dele, e que provavelmente deves saber de cor, que é, depois vem nos pacotes de açúcar, provavelmente para celebrar a efeméride, que era, se nós todos quiséssemos, o mundo era
era melhor. Era um local absolutamente extraordinário. Certo, certo. E é muito essa verdade, porque o julgamento é sempre uma questão que tu consegues evitar isso, tu consegues pensar, e tu fazes isso automaticamente, muitas pessoas não o fazem. Eu também de vez em quando consigo, de vez em quando não consigo, mas é uma coisa que eu... uma coisa com que eu luto, principalmente no seio familiar, é este julgamento, és assim, és assado, porque acho que hoje em dia, com as realidades e com o conhecimento que nós temos, a atitude certa não é ser um conservador, ou ser woke, ou ser, sei lá, essas palavras todas que invento agora para guerrearmos uns com os outros, é uma questão de respeito, entre aspas. Epá, eu sei que é um bocado simplório, tipo do bacana heavy metal, para perceber, epá, não queres ter filhos? Fiz. Queres ter filhos? Fiz. Mas, ao fim e ao cabo, tirando a parte anedótica, é isso. Sim, claro. É isso. E o mesmo, as famílias são muito mais complexas e claro que vai haver sempre uma certa responsabilização, porque a família também, para além dos laços sanguíneos e de amor, tem um laço que toda a gente conta, que é a rede, é o cuidado, por assim dizer. Não sei se é uma tradição, não sei se é um sentimento, provavelmente uma coisa dos dois, nós cuidarmos dos nossos filhos, mas também das outras pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa esposa, sei lá, dos nossos avós, quando estão velhotes, dos nossos pais também. Há sempre toda aqui uma questão desse apoio mútuo. E em Portugal, a família substitui muitas vezes o Estado Social. Pronto, porque as pessoas dizem... continua a ser assim, não é? Porque tradicionalmente era assim. Era assim e eu acho que não vai deixar de ser assim. E acho sinceramente que o Estado até se aproveitou um bocadinho dessa realidade. Certo. Infelizmente também nós vemos que isso são valores um pouco em decadência, não é? Ou seja, já foram muito mais fortes. Mas até porque no que diz respeito não só às questões da família, da vivência da família, mas também à valorização dos mais velhos, não é? ao seu papel na sociedade. Sim, mas isso é as questões que tu tens de vez em quando. Mas não sentes que a valorização dos mais velhos também nasce das relações familiares? Ou seja, se ela não existe na família, por exemplo, outro dia estava a ler num jornal que Portugal é um dos países que tem as taxas mais altas de violência para com os mais velhos. O que é terrível, não é? É uma coisa horrível e que demonstra uma degradação muito grande desses valores da família, não é? Da família, lá está. Às vezes isto soa assim um bocadinho, não é? Os valores da família. Os valores da família têm da família a forma que tiver. E, no fundo, os valores da família são os valores desta construção que cada um faz daqueles que lhe são próximos. Mas os valores são o conteúdo. As famílias são a forma. Pode ser mononuclear, pode ser biparental, pode ser esses nomes todos que eu nem sequer sei, mas lá está. Aquelas coisas, pelo menos o valor do afeto e do cuidado, é uma coisa que, se nós escolhemos constituir família, é uma coisa que está na nossa cabeça, que está no nosso coração. Esse número é muito preocupante. E porquê? Porque eu estava aqui a pensar, por exemplo, nas famílias escandinavas, e eu rio-me sempre quando dizem na televisão, principalmente os políticos e nos jornais, vamos seguir o modelo escandinavo. Nós temos uma fotografia tirada na Finlândia, nós já frequentámos muito o modelo escandinavo, e o modelo escandinavo é impossível de repetir em Portugal. E porquê? Por várias circunstâncias económicas, sociais, de mentalidade, também pela diferente relação que nós temos com a família. Porque quando hoje em dia dizem assim, um rapaz de 40 anos, a pessoa de 40 anos vai viver com os pais. Então a gente, que vergonha. Pronto, e vai viver por uma circunstância que de vez em quando até é um bocadinho danosa para a família, porque ou está encalhado numa situação que não tem dinheiro, não tem a sua própria família, etc. Se nós tivéssemos e conseguíssemos construir um sistema social que desse à pessoa a opção de ir, por exemplo, ver com os pais por cuidar deles, ou viver com os pais porque os ama e porque quer estar ali
nós não teríamos este julgamento e este preconceito com pessoas que podem ver com os pais, podem não ver com os pais, que é exatamente o que acontece naqueles países um bocado mais liberalizados, Sim. que também têm valores familiares, mas que têm uma sociedade que lhes permite ter uma opção de se emanciparem mais cedo. E a emancipação, e temos que ver isto bem, para não dizerem que nós somos aqui dois conservadores balofos, etc. Balofos não era bem a palavra. Bacocos. Bacocos. Balofos. Working on it. Exato. Mas faz-me bastante confusão esta falta de opção que há em Portugal, percebes? Isto, parecendo que não, sedimenta um pouco essa coisa que nós temos muito, a dependência. E a família tem que ser uma riqueza. E podemos estar dependente delas, de família, mas não ser uma dependência sem opção, se me faço entender. Sim. Porque ou seja, muitas vezes, viver ainda com para a mais família. agora que nós sabemos, por exemplo, que há o nível de desemprego que existe entre os jovens, que têm dificuldades de aceder, por exemplo, à sua independência no que diz respeito, por exemplo, à casa, e a outros níveis, não é? Porque, infelizmente, estas gerações têm cada vez mais dificuldade de se tornarem independentes, para além até dos estudos e da formação que têm. A verdade é que muitas vezes são obrigados a estar nessa situação. Quando, por exemplo, nesses países do norte da Europa, da Escandinávia, etc., muitas vezes uma coisa que acontece é quando chegam àquela idade, 18, 19, 20 anos, praticamente os pais põem-nos à porta de casa, não os amam, e transformam o quarto deles numa sala de whisky. Exato. Ou de vodka. Mas tem a opção. Eu agora respondo aqui 3 coisas muito rápidas, quase que um jeito cinematográfico. Pronto, se fizéssemos aqui uma relação, isto é... Quando estamos em situações dessas, há aquele livro do Cormac McCarthy, acho eu, que Este País Não É para Velhos, é dele, não é? Sim. Em Portugal, Este País Não É para Jovens. Pronto. E depois, a família é uma espécie de Ghostbusters, estás a perceber? You gonna call. Papá, mami. Claro. Quem é que vais... o papá? Ou... Não, isso é fundamental. Ter alguém para... Eu acho que, por exemplo, no caso da orfandade, não é? Quando eu tenho a minha mãe, não é disso que eu me refiro, embora com o meu pai também tenha sentido isso, não é? Claro. Mas quando a pessoa atinge efetivamente a orfandade, não ter pai nem mãe, eu acho que deve ser bastante duro, independentemente da idade, mesmo que os pais já tivessem uma certa idade e a própria pessoa também tenha uma certa idade, mas ficar sem essa tal rede que estavas a falar deve ser bastante difícil, não é? E aqui há pouco tempo morreu a minha sogra, a mãe da Sónia. Foi um longo adeus, como se costuma dizer, com aquelas coisas... São públicos, portanto eu não estou a dizer nada de convivência com os problemas da demência, da velhice. Ao fim e ao cabo, e não penses que as pessoas que desenganem-se custou muito, custou à mesma, porque há qualquer coisa. Tu falavas há bocado, e um dos grandes assuntos também da tua pessoa, e enquanto escritor, enquanto homem, a memória. Percebes? Que é muito importante. Portanto, isso é sempre essa perda que eu tenho. Eu costumo dizer, das maiores sortes que tenho, e porque conheço muita gente nessa situação, em qualquer idade, e é uma experiência que conheço-te a ti, que escreveste sobre isso e como tal, também chamaste essa experiência à tua escrita e ficou ali documentada para quem quiser ler e reler. Mas eu tenho uma grande sorte em ter os meus pais vivos e saudáveis. E todos os dias dou graças, não a Deus, mas pronto, a ninguém. Sei lá, dou graças. Sinto-me grato por ter isso, e sinto-me grato também por uma pessoa que é, há pouco tempo da minha família, que é o meu sogro, que é o Miguel Tavares, que é um familiar incrível, percebes? É o super familiar. Já o era para a Sónia, agora é o Paulo Fausto, e é para mim, é o meu braço direito. Pronto, e tem 78 anos, percebes? Portanto, tenho pena, não é pena, lamento, seja lá que a expressão for, que hajam famílias desavindas. Lamento muito, porque acho que é um falhanço. Pronto, há falhanços sociais, há falhanços económicos que são graves, prejudicam-nos. Esse é um falhanço que nos arrasa a vida toda, a existência toda. Pronto, viver sem família, mesmo que tenhamos que tomar essa opção, como aquele
rapaz ou rapariga, pronto, que disse, não é uma coisa visceral, é uma coisa traumática. Viver com família é também, não diria uma negociação, porque não, mas às vezes é, mas é uma vivência e uma experiência, e nós cá em Portugal, tirando a fórmula bacoca, como tu já explicaste, da família tradicional, da família católica, da família de sangue, da família rica, até porque as famílias pobres são diferentes. Claro. Pronto, isso são duas coisas completamente diferentes, e de vez em quando... Nós que somos fãs do Downton Abbey... Sim, mas eu também sou fã do Fãs Porcos e Maus. Mas o Downton Abbey tem aquela coisa que eu acho espetacular. Sim, mas que são as dimensões, não é, dos ricos que vivem em família. Sim, e depois dos criados, não é, que na maior parte dos casos não estão em família ali, estão a trabalhar. Se metem lá uns com os outros. Mas é muito interessante esse aspecto. Olha, estou aqui a tentar ver, mas isto está sempre a dar anúncios, não sei bem o que é que se passa, já estou farto aqui do YouTube, que está sempre a dar anúncios. Mas dizia-te, aqui para nós terminarmos, estava a pensar, agora que estamos aqui a subir a escada neste outro lado, agora temos os filhos, daqui a pouco temos os netos, eu já vi isso muito mais longe do que hoje em dia, e dirigimos, não é? Porque se tudo correr bem, a sermos uns patriarcas. Olha, no livro que eu escrevi ligado com o Rui Nabeiro, que é um livro que também tem muito a ver com a família, porque o próprio Rui Nabeiro também tinha muita ligação com a família, e o título do próprio livro, Almoço de Domingo, também dá logo essa marca da família. Sim. Mas dizia, há lá uma parte no livro em que há uma frase que diz qualquer coisa como para ser patriarca é preciso sobreviver. Isso é a primeira tarefa que tu tens de cumprir para ser patriarca. É tipo, não morreres, não é? E efetivamente, pronto, esse é o nosso plano, viver, até sermos, não é, figuras emblemáticas dessa família, estamos ali no topo da pirâmide, e isso aí é uma outra perspectiva, não é? Aí nós, de certa forma, temos depois ali, porque há uma representação que nós aqui não falámos da família, que é da árvore genealógica, que é uma representação muito, muito engraçada. Mas a família também é um pouco essa montanha, não é? Que tem essa figura lá no topo, o patriarca. E como é que será, não é? Que vai ser ter essa idade, ter essa perspectiva. Olha, não é? Quando estou muito cansado e muito irritado e etc., eu costumo dizer assim, esta vida não leva a netos. Você já viu esta expressão? Já ouvi. Portanto, estou curioso. Não leva a netos porque lá está, porque não se vai sobreviver. Pronto. A figura do patriarca, principalmente à luz da sociedade atual, tu estás a dizer como uma figura benigna. Eu espero que as pessoas entendam isto, porque hoje em dia temos que fazer este tipo de ressalvas todas. Sim. Não, quando eu digo patriarca, não é no sentido da sociedade patriarcal. É no sentido da figura, a figura mais, pronto, com mais idade da família, que assistiu à passagem de todas as gerações e que muitas vezes é o último daquela geração, né? É a última figura ou um dos últimos, e que de certa forma acaba por muitas vezes ser uma estrutura, um pilar. Sim, e ainda mais importante é o conceito de família ser elástico, como é óbvio. Hoje em dia é muito importante isso, por isso é que tu falaste bem muitas vezes dos diversos tipos de família. Eu acho que esta elasticidade pode renovar, se calhar, coisas que já não estão bem com as famílias, mas que tudo contribua para não desagregar o conceito de família, porque eu penso mesmo, por tudo o que eu disse e por tudo o que eu represento e pela minha experiência, que é a única pela qual eu posso atestar, a família é muitas coisas, mas essencialmente também pode ser uma montanha, e na montanha tu tanto te sentes bem no pico, olhar as nuvens, como cá embaixo no sopé,
a fazer um piqueniquezinho, com umas arvorezinhas, a comer uns paradinhos de peru. Mas sabes, há pouco estávamos a falar da morte, e estávamos a falar de como a morte, de certa forma, faz com que, ou a ideia de que existe esse fim faz com que as coisas tenham uma importância, não é? Enquanto estão a acontecer. E eu acho que a questão da família de certa forma também é a justificação de tudo, não é? Ou seja, o que nós fizemos, as coisas que tentámos alcançar foram em grande medida em função desse, como é que é de dizer, dessa motivação profunda, não é? Desse valor. Sim, motivação que nem sempre é evidente, motivação que nasce também, como tu dizias, de queremos irritar os nossos pais com os nossos cabelos, com os nossos piercings, com as nossas tatuagens, e com o nosso tempo. O que é que estás a ler? O que é que estás a escrever? O que é que estás a fazer com isso na garganta? E eu acho que é uma parte, para quem assim o escolher, atenção, é uma parte muito importante do nosso legado, a família. Não é o facto de ter filhos, é o facto de deixar de ter filhos, é o facto de nós, aí não há ovo nem galinha, nem cu, a tua palavra preferida. Exato. Há uma coisa diferente, percebes? Que se origina e que também dá origem. É uma coisa um pouco... e na qual estamos inseridos. Não é? Os finlandeses, os nossos amigos, até dizem há muitas maneiras... há muitas maneiras de sair deste mundo, mas só uma de entrar. Pronto. Agora já há várias... Mas pronto, metaforicamente falando, é assim. Portanto, é um assunto que não se esgota. As nossas famílias, eu lembro-me, também são coisas em permanente evolução. Apesar de serem mais velhos, etc., são tal como nós, tal como os filhos, tal como os pré-adolescentes. Eu lembro da minha família, não curtir o facto de eu estar nos Municipal, aí eu ter que andar com t-shirts, pósteres e fotos na mala do carro para dar aos colegas, aos filhos dos colegas da minha mãe e do meu pai, para fazer essa aceitação. A família também é um dos maiores desafios hoje em dia de uma sociedade em que é difícil falar de alguma coisa. O que é família, e depois lembro-me, aqueles políticos que dizem família não tem nada a ver com eles. Mas acho que a família é uma coisa agregadora e é uma coisa central. E é uma coisa... Lá está... Sim, mas a família enquanto espaço de amor, enquanto construção, nesse caso, individual, de um ninho, digamos assim, e não enquanto uma instituição que só pode existir num determinado molde e que todo o resto é proibido. Porque quer dizer, na verdade, família é até uma palavra bonita, não é? Se pensares nela. Tens que escrever um livro, um título chamado Família. Ou que tenha família, não é? No título. Porque já está descoberto um novo título. Esse grande segredo dos deuses. Não, mas acho que a família Bellamy. Há pouco que estavas a falar, eu acho que tinha um pouco a ver com essa ideia do testemunho, não é? Como é que se diz? Nas estafetas. Em que passam o testemunho e de repente tu é que o... Bem, acho que voltamos à terceira vez. Terceira parte. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho uma interrupção numa coisa destas por ter acabado a eletricidade. Já não é comum. Lembras-te de antes, quando havia trovoadas e acabava sempre a luz? Lembro-me de uma vizinha minha dizer assim, já há luz. Isso é uma grande alegria no prédio. Era sempre a mesma que vinha a luz ao resto, já devia de ser primeiro. E tu pôres a cabeça de fora e vês que não havia luz em lado nenhum. Ainda faço isso. Pois. Bem, estávamos a falar aqui sobre a família e estávamos a dizer que não queremos de maneira nenhuma ser conectados com essa nuance da palavra família, que é quando é
uma perspectiva conservadora, que tradicionalista, em que existem os papéis de cada figura da família, que é uma coisa hierarquizada, etc., mas que achamos que a família tem muita importância, nomeadamente para nós. Olha como eu faço aqui um belo resumo. Para nós, pessoalmente, tem muita importância, e muito daquilo que nós fazemos muitas vezes tem essa motivação. Na nossa vida e na nossa obra. Pronto. E agora, somos pais, vamos aí a caminho de ser avós. Tudo matar mais à frente. Avós, né? Já fomos netos e já fomos filhos. Olha, eu por acaso, começámos por falar nisso e depois não disse. Sabes, o meu pai, quando ele nasceu, a minha avó já tinha mais de 40 anos. Okay. E então eu nunca conheci os avós da parte do meu pai. E da parte da minha mãe, só conhecia a minha avó. Mas a minha mãe foi criada por umas pessoas, e essas pessoas que nós chamávamos padrinhos, e ela também chamava padrinhos, e eram nossos padrinhos até de batismo, essas pessoas eram uma espécie de avós também que eu tinha. E, na verdade, eu lidei muito com gerações assim mais antigas, porque lá nas Galveias nós tínhamos acesso a todas as pessoas, novas e velhas, porque ali, não é, tudo se cruzava. Acho que hoje em dia, infelizmente, os miúdos já não se cruzam tanto, pelo menos, lá está, eu também estou a falar de uma perspectiva que é aquela que eu vivo, né? Eventualmente as crianças que vivem noutros contextos, se calhar cruzam-se mais com pessoas mais velhas. Sim, está a gravar. Bem, não sei se alguém ainda nos acompanhou depois de já termos tido aqui 2 quebras, mas de qualquer forma eu vou colar isto tudo e vou fazer aqui um só documento. A Sónia diz, isto está mal. O Dagoberto está a enviar uns saludos do México. O Anime está a dizer, esta net não é family friendly. E pronto, olha, tivemos aqui esta conversa. Boa piada, gosto de uma boa piada para acabar. Voltamos em abril para falar sobre o mundo. Não é? Acho que vai ser um tema também intenso, até porque hoje, mesmo a falar de família, ficámos aqui a falar bastante sobre o mundo, e o mundo tem sido uma das grandes descobertas o nosso quintal, não é? da nossa vida. E na verdade acho que em muitos aspectos foi, não é? Ficámos deslumbrados também com o mundo, não é? O mundo tem sido deslumbrante e tem mudado muito também a nossa forma de ver tudo isto. Hoje foi assim uma coisa um pouco mais íntima, fomos aqui se calhar para umas certas filosofias ou umas certas ideias. Mas vamos nos despachar a despedir antes que isto caia outra vez. Como eu disse, eu vou juntar tudo. Quem nos estiver a ouvir nos canais de streaming, nos Spotify e tudo isso, vai estar a ouvir num só ficheiro, que eu vou juntar tudo isto. E o mesmo acontece também num vídeo que eu vou fazer antes de viajar, lá está, o mais depressa possível, com estas nossas conversas. Obrigado por nos ouvirem. Voltamos em abril, não é? Estás animado? Estás animado para mais uma conversa? Estou, claro, isso. E agora temos a obrigação de levar até ao fim sem interrupções. Certo, e olha, quem nos estiver a ouvir e quem tiver chegado aqui a estes últimos momentos, ajudem-nos também aqui a fazer chegar a mais pessoas, porque efetivamente também acho que é um grande prazer partilharmos as nossas ideias, e acho que também uma das coisas que eu acho que é bom é que as pessoas também nos conheçam melhor, não é? Porque eu acho que isso faz com que o trabalho que fazemos também seja melhor entendido, não é? Esperemos que sim. Pois, eu acho que sim, esperemos. Olha, então pronto, sobrevivemos. Vá, olha, irmão. Família. Família. Até breve. Família, um abraço e muito obrigado. E vou então aqui terminar. Oh, meu Deus.